Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este 12º domingo do tempo comum. Lucas capítulo 9, versos 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Irmãs e irmãos, retomamos com este domingo propriamente o ritmo do ciclo do tempo comum. E retomamos também a nossa leitura continuada do Evangelho de Lucas. Reiniciamos esta leitura do evangelista Lucas a partir do capítulo 9, num ponto importante, que marca exatamente depois de uma série de acontecimentos, no capítulo 8, grandes milagres de Jesus, um possesso que morava nos túmulos, uma mulher com hemorragia há 12 anos, Jesus ressuscita a filha do chefe da sinagoga, Jairo, e a fama de Jesus se espalha. É curioso porque no último milagre que Jesus realizou, quando Jairo pede para Jesus ir à casa dele, alguém diz a Jairo: Não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Jesus diz a Jairo: Não tenhas medo, crê, ela será salva. E aí, propriamente, entra no capítulo 9 de Lucas. Jesus envia os 12 apóstolos, dando-lhes poder e autoridade. Herodes fica intrigado por causa da fama de Jesus. E esse texto que nós acabamos de ouvir, ele é logo após o último grande feito de Jesus. No capítulo 9, nos versículos 10 a 16, está a multiplicação dos pães e peixes e a sobra dos 12 cestos. Portanto, quando Jesus se retira com os discípulos, neste texto que acabamos de ouvir, em Lucas, essa cena acontece dentro de um clima particularíssimo. Sob o efeito da popularidade, da fama, das ações de Jesus, a multiplicação dos pães, é que a gente encontra aqui esta pergunta de Jesus. Antes, Lucas situa Jesus onde que ele estava. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Aqui merece uma nota. Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Qual é a opinião corrente que predomina por aí? Que leitura? Aqui não é propriamente uma pesquisa de sondagem do Ibope para ver qual é o grau de intenções de voto que tem para Jesus, mas o que Jesus quer é dar aos discípulos, Jesus já sabe, mas ele quer dar aos discípulos a compreensão do que virá agora. Quem diz o povo que eu sou? Antes propriamente da resposta, situemos esta cena. Lucas
diferente de Marcos e Mateus, Jesus não está em Cesareia de Filipe, mas está rezando num lugar retirado ou num lugar deserto. Vamos a uma nota importantíssima de Bento XVI. Em Lucas, mais especificamente no sentido da sua presença, da sua representação da figura de Jesus, o texto da confissão de Pedro está ligado a um acontecimento de oração. Jesus estava rezando num lugar deserto, retirado. São Lucas começa a sua apresentação da história com um propositado paradoxo. Aí cita Bento: enquanto Jesus se encontrava sozinho em oração, estavam os seus discípulos com ele. Olha que elaboração de Bento. Os discípulos são introduzidos na sua solidão, na sua total reserva e intimidade com o Pai. Eles podem vê-lo, como refletimos já em outras passagens, como aquele que fala com o Pai face a face. Eles podem vê-lo na sua própria e autêntica filiação, naquele ponto a partir do qual surgem as suas palavras, os seus atos e o seu pleno poder. Eles podem ver o que os outros não veem. E deste ver surge um conhecimento que vai além da opinião dos outros. É desse ver que vai além da opinião dos outros que vem a sua fé, que vem a sua confissão. Sobre isso pode então surgir a igreja. Dito isso, continuemos. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. A novidade aqui é que para todo mundo Jesus está na linhagem dos profetas. Não mais que isso. Na tradição da expectativa messiânica de Israel, um grande profeta viria no fim dos tempos para preparar a chegada do Messias. E esse Messias era um líder político, religioso, militar, que recuperaria a monarquia davídica, restauraria a unidade perdida desde a morte de Salomão, quando os filhos de Salomão dividiram Israel em 2 reinos, do norte e do sul, recuperaria a harmonia da monarquia davídica, restauraria o território das 12 tribos e teria, assim, instaurado um reino aqui na terra, político, religioso e militar. Era essa a espera. Então viria um grande profeta que prepararia essa vinda. Os discípulos dizem, na opinião corrente, o Senhor está na linha dos que preparam para o Messias, mas o Senhor ainda não é o Messias. Aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ser cristão é pôr-se disposto a responder a essa pergunta dia e noite, a vida inteira. E para mim, o que eu digo que Jesus é? Quem é Jesus? O que eu digo? Diante dessa situação, um conflito aqui dentro de casa, diante dessa briga, diante dessa raiva no trânsito, alguém buzinando à minha frente ou me passando raiva à frente de mim, o que eu digo sobre Jesus diante dessa situação? De uma conquista, de um sucesso, de uma grande realização? O que eu digo sobre Jesus? Simão responde, és o Cristo de Deus. Christos, em grego, ungido, enviado, Messias. A questão fundamental, e o resto do Evangelho de Lucas e de todos os Evangelhos se propõem a responder a esta pergunta que vem. Que tipo de Messias Pedro tem em mente? Ele não diz que Jesus é um grande profeta, ele diz que ele é o Cristo de Deus, o ungido, o enviado, o Messias. Mas que tipo de Messias? O resto de todo o Evangelho é para responder a essa pergunta.
Jesus imediatamente afasta deles os equívocos temporais e diz que tipo de Messias ele é. Vamos ver? Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. A imposição do segredo messiânico. Só o mistério pascal vai dar a eles as plenas condições para compreender que tipo de Messias Jesus é. E anuncia verdadeiramente que tipo de Messias ele é. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o maior segredo e é o conteúdo por excelência da igreja pós-pascal e da igreja hoje. A razão da igreja existir é para anunciar a centralidade disto. O Cristo sofreu, foi rejeitado, morto, ressuscitou. Este é o anúncio. Por excelência, o anúncio. Jesus nos indica aqui, portanto, o mistério integral da sua existência e da sua razão de ser. O mistério da sua entrega total. Ele é um tipo de Messias que foge aos padrões daqueles Messias, ao modelo e ao estilo dos Messias político, militares e religiosos deste mundo. Até porque essa lista, ele deve sofrer por parte dos anciãos, somos sacerdotes e doutores da lei, é exatamente a elite religiosa de Israel, o Sinédrio, que na ausência de um rei político que governe o Estado de Israel, eles têm esse conselho do Sinédrio que decide as coisas referentes aos judeus em Israel. E Jesus diz que a elite religiosa política de Israel é que vai decidir por fim à sua missão na terra. Depois disso, Jesus dirige aos discípulos: não só eu vou à radicalidade extrema de minha entrega, mas se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Assim, a renúncia de si é o tema central da sociedade de todos os tempos. Nunca o si esteve tanto no centro de tudo. Como Jesus renunciou a si, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Todos os grandes estragos que a gente enfrenta na igreja, na família e na sociedade, é por dificuldade de renúncia de si. Existe hoje uma doença do si mesmo, de ensimesmados. Os ensimesmados são aqueles que só se enxergam ou não se enxergam. Não sabem se situar no tempo e no espaço. Não se enxergam ou só se enxergam. Esses dois tipos de ensimesmados são os que mais estragam a eles mesmos, a família, a sociedade e o mundo. Peçamos do Senhor a graça de que sejamos por Ele instrumentos de transformação do mundo e sigamos os seus passos até as últimas consequências. Bom domingo, boa semana para vocês.